Agora, afinal de contas, gente, o que é a colestase gestacional? A gente praticamente não escuta falar sobre essa doença, né? O que é essa doença? Quais são os sintomas de alerta para as mulheres grávidas? A gente vai chamar agora a Graciane Araújo. Ela vai conversar com a médica Brenda Lee Alencar para tirar essas nossas dúvidas. Oi, Graça, boa noite. Olá, Nádia, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. A colestase, que é uma doença ainda que é pouco conhecida do público em geral e considerada rara. Quem vai dar mais detalhes é a obstetra Brenda Lee Alencar. Boa noite, doutora. Para começar, que doença é essa? Boa noite a todos os telespectadores. Então, inicialmente é importante a gente entender o que é a colestase, né? Então, a colestase é uma condição que se caracteriza pelo comprometimento ou pela obstrução do fluxo biliar dentro do fígado. Então, a colestase intrahepática da gestação é uma causa de colestase em que o comprometimento desse fluxo biliar ocorre dentro do próprio fígado. E no caso na gestante, dentre as prováveis causas da colestase intrahepática, atribui-se o próprio aumento da quantidade dos hormônios, né, estrogênio e progesterona, que é algo fisiológico na própria gestação, e esses hormônios eles podem interferir nesse transporte biliar, nesse fluxo biliar intrahepático. Há alguns sintomas específicos dessa doença na gestante? Sim, sim. O sintoma principal e mais frequente é o prurido, a coceira, que acomete principalmente as mãos e os pés das gestantes. Então, toda gestante com queixa de prurido, a gente sempre tem que lembrar que piscar esse alerta da possibilidade de se tratar de uma colestase intrahepática da gestação. Costuma ser um prurido sem alterações na pele, a princípio, e além do prurido, essa gestante pode apresentar, né, astenia, fraqueza, náuseas, dor no abdômen superior. Ela pode apresentar icterícia, que é a coloração amarelada na pele. Ela pode ficar com as fezes mais esbranquecidas. Ela pode ter esteatorreia, que é gordura nas fezes. Então, são esses os sintomas mais frequentes e comuns na esteatose hepática da gestação. Doutor, e tem alguma forma de prevenção? Prevenção, não, porque as alterações causais que levam à esteatose, como, por exemplo, as alterações hormonais, os aumentos dos hormônios é algo fisiológico. Existem algumas teorias que também atribuem causas genéticas, né, à patologia, então a gente também não tem como interferir nessa questão. E talvez causas ambientais associadas à deficiência de algumas vitaminas, de alguns minerais, que também não tem um grau de evidência muito elevado e que pode estar associado à esteatose naquelas pessoas que têm um componente genético importante. Então, o que é mais importante é o diagnóstico precoce. É você suspeitar da patologia na gestante, aquela gestante principalmente costuma ser acometida no terceiro trimestre, raramente é uma patologia de gravidez inicial, então pelo menos segundo ou terceiro trimestre. Tem que se descartar outras causas da colestase também, né? Então é isso, o diagnóstico precoce seria o melhor tratamento para justamente você evitar as complicações, tanto para a mãe como para o feto, que podem acontecer. Certo, doutora. A gente tem uma pergunta do estúdio. A doutora lhe escuta, Nádia. Doutora Brenda Lee, boa noite. A senhora já falava aí que é mais comum no terceiro trimestre, né? No final, mais para o final da gestação. Não é tão comum como aconteceu com a Luma, infelizmente, ali na 16ª semana de gestação. Agora, nos sintomas de alerta, esses que a senhora citou, eles são emergenciais a partir do momento em que a médica ou a paciente desconfia dessa doença ou dessa condição, né, hepática, ela precisa ser atendida de forma emergencial? Na verdade, a colestase, ela não costuma ter esse desfecho tão desfavorável. É muito raro você chegar a esse ponto, né, de comprometimento hepático num grau que você necessite de fazer um transplante. Essa é a consequência pior, mais crítica na mulher que tem uma colestase, quer intrahepática da gestação ou uma colestase causada por outras patologias, porque sempre você tem que descartar outras causas. É isso, gente. A colestase, como a gente iniciou
falando aqui, é uma doença que é rara, e aí é ficar atento a esses sinais, as gestantes devem ficar atento, como a doutora bem disse, um dos sinais característicos são a coceira, né, em algumas partes do corpo e que merecem atenção aí da gestante. Eu volto com você, Nádia. Eu queria agradecer a doutora Brenda Lee Alencar, Graciane Araújo, ao vivo aqui para o Jornal Cidade Verde. Obrigada, Graça, trazendo mais informações, né, sobre essa doença